Bem-vindos ao canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe agora e sempre. Estamos acompanhando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel sempre nos traz então uma passagem bíblica para então discorrer sobre o assunto. E a passagem escolhida para o título de hoje, Além Túmulo, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13, e que diz o seguinte, abre aspas, E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Esta frase tirada do contexto de todo o capítulo 15 nos dá a ideia de que Paulo, então, admite que Jesus não ressuscitou. Então, a questão semântica, neste caso, é crucial para análise e estudo. A conjunção se, neste caso, é colocado como uma condicional negativa de uma ação que deve ser igual a todos nós, seres humanos. Haja visto que o próprio Jesus Cristo nos disse que ele veio para cumprir toda a lei divina e todas as Escrituras. Sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, ele criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, todos nós igualmente e dotados de livre-arbítrio. Portanto, não houve nenhum privilégio a nenhum espírito. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, temos a célebre conversa entre Nicodemos, que era um fariseu de grande conhecimento, de grande autoridade perante o seu povo, perguntando a Jesus como pode nascer de novo um velho. É claro que não pode entrar novamente pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. A resposta de Jesus vem no versículo 6, e que diz o seguinte, abre aspas, o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Nós podemos acompanhar também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, toda essa história e entendemos melhor esta passagem que está na Bíblia. Então vamos novamente recorrer à questão semântica e entender como era ou ainda é para a maioria o que significa a palavra ressurreição. Ressurreição, inicialmente, significa ressurgir, erguer ou levantar. Isto na sua origem da palavra. Ao longo do tempo, ela então também passou a significar que é a volta da vida após a morte no mesmo corpo. O que a ciência comprova que é completamente impossível. Cessado todos os nossos, a nossa vitalidade dos nossos órgãos, não há como ele voltar a ter vida. Enquanto que a palavra reencarnação está mais de acordo com as palavras de Jesus a Nicodemos. Ou seja, reencarnar é o espírito nascer num outro corpo, ter uma nova gestação, uma nova geração. Emmanuel então inicia este capítulo dizendo o seguinte, abre aspas novamente. Teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais e espirituais obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria.
Então Emmanuel deixa claro que por interesses humanos temporais, eles deturparam o entendimento do ensino de Jesus. Segue então Emmanuel situando que, segundo algumas tradições religiosas, nós somos compelidos a uma vida de eterna punição ou a uma ociosidade num sono indefinível até que chegue então o chamado juízo final. O Espiritismo então vem elucidar de forma racional diversas passagens bíblicas que parecem verdadeiros milagres. No caso da aparição de Jesus após ser morto e sepultado, temos que conhecer um pouco mais sobre o perispírito e suas funções como modelo organizador biológico. Perispírito, também chamado como corpo fluídico, é o elo entre o espírito e o corpo físico, sem o qual o espírito não teria condições de reencarnar. Essa substância semimaterial é retirada do fluido cósmico ou universal de cada globo, de onde irá renascer na carne este espírito. Já que o espírito é imortal, enquanto o corpo físico tem o seu tempo e por isso é perene. Embora esse nome perispírito tenha sido dado por Kardec, o conceito deste importante produto do fluido cósmico universal já era conhecido pelos povos da antiguidade, assim como os egípcios, gregos, os budistas, chineses, hindus, e consta até mesmo na cabala judaica. Cessado a vitalidade do corpo físico, o espírito fica liberto e vai para o plano espiritual, levando consigo o perispírito. Portanto, mantendo a sua individualidade, tanto quanto a sua última aparência. Dentre as faculdades e qualidades do perispírito, nós temos a luminosidade, a visibilidade, a densidade, a expansão, tangibilidade, entre outros, para não ficar muito extenso. O que aconteceu com Jesus, então, foi justamente que ele tornou tangível o seu perispírito para demonstrar claramente que a vida continua, a vida espiritual. Ele provou a imortalidade do ser. Como Jesus havia dito que ele não veio destruir a lei divina, né, que é imutável e, portanto, ninguém consegue modificá-la. Naquela época, embora muitos povos já defendiam a imortalidade da alma, não sabiam exatamente como ela se dava. Então, acreditavam na ressurreição do corpo físico, ou seja, o espírito voltaria a ocupar o mesmo corpo que já morrera. O que a ciência comprova ser impossível, principalmente após de decomposta toda a matéria. Jesus também não reencarnou neste caso, porque este termo, propriamente dito, é de uma nova gestação em um novo corpo. Portanto, o correto é dizer que houve uma aparição, uma materialização do seu corpo fluídico ou perispírito, dando todas as aparências do corpo físico, inclusive a tangibilidade. Fato este que é visto por todos e não apenas pelos médiuns videntes, que veem o perispírito de diversas maneiras, mas não são tangíveis. Esses médiuns videntes poderão ver cada um de uma forma esse perispírito, que normalmente nós dizemos que os videntes veem espíritos, o que não está correto também. O que eles veem é o perispírito. Tá? Então Emmanuel aproveita a palavra ressurreição de forma poética para melhor entendimento
das pessoas de um modo geral, quando diz, abre aspas novamente, ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Mas a eternidade está reservada aos espíritos e não ao corpo material. Coube ao Espiritismo, mais uma vez, que é a terceira revelação divina após Moisés e Jesus, ampliar os conhecimentos espirituais. Então, que nós possamos aproveitar esses conhecimentos, fazer bom uso desses conhecimentos, estudando a doutrina espírita, que é alicerçada no tripé filosofia, religião e ciência. Que Jesus nos ilumine agora e sempre com as graças de Deus. Que assim seja.